No vídeo de hoje, você vai ter uma impressão geral dos termos da oração. Sempre teve dificuldade para perceber a função de cada um dentro de uma frase? Não consegue separar o sujeito do predicado? Ainda não sabe distinguir um complemento verbal de um nominal? A partir de agora, vamos ajudá-lo a perceber tudo isso. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal PrEP. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui, nós vamos direto ao que interessa. Cada palavra na oração é chamada de termo. São os chamados termos da oração as palavras ou grupos de palavras que possuem uma função sintática específica dentro de uma oração. Eles estabelecem uma relação sintática entre si, pois estão ligados por algum motivo. São estudados em 3 grupos. Nesse vídeo, você terá uma visão geral de cada um deles. Em vídeos posteriores, detalharemos os recorrentes nas questões da sua prova de português. Veja os 3 tipos. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado da oração. Os termos integrantes são os complementos verbal e nominal, mais o agente da passiva. Os termos acessórios são os 2 tipos de adjuntos, o adverbial e o adnominal. E temos também o aposto. Agora é o momento de darmos uma passada rápida por cada um deles. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses 2 componentes que as orações são estruturadas. Levam esse nome porque representam a essência da oração. São fundamentais, pois o sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo no enunciado. Já o predicado corresponde ao próprio enunciado composto de verbo e complementos. Quando a oração apresenta sujeito, o predicado está relacionado a ele. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Na estrutura da oração, é o elemento que determina a concordância com o verbo. Pode ser determinado, simples, composto, oculto. Pode ser indeterminado ou até inexistente. Veja, eles perceberam a chegada do assaltante. Veja que o sujeito é o elemento que exerce uma ação. O sujeito também pode sofrer uma ação. Todos os elementos da frase se referem ao sujeito, sendo ele um dos elementos principais de uma frase. Aqui, o verbo está no plural porque o sujeito determinou. O predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Portanto, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito é predicado. Pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Uma outra dica: não use vírgula para separar o sujeito do predicado. Veja, eles perceberam a chegada do assaltante. Observe que o predicado é tudo o que se declara do sujeito, ou seja, é tudo que não é o sujeito. Possui necessariamente um verbo. Ele é o único termo que não pode faltar em uma oração. Não existe oração
sem predicado. Os termos integrantes da oração são a parte integrante dos termos essenciais da oração. São os dois complementos dentro do predicado: o complemento verbal, o objeto direto, e o objeto indireto, e o complemento nominal, e ainda o agente da passiva. O objeto direto é um complemento verbal, ou seja, completa o sentido de um verbo. Esse verbo precisa de um complemento para que possua sentido completo. Chama-se verbo transitivo direto. Esse complemento se integra ao sentido do verbo de maneira direta, sem a mediação de outra palavra. Vejamos um exemplo. Os candidatos estudaram o assunto durante todo o dia. O sujeito aqui, os candidatos. O predicado, estudaram o assunto durante todo o dia. O verbo, no caso estudaram, aqui é transitivo direto, e o assunto é o objeto direto. Vamos analisar os termos dessa oração da seguinte forma: a ação do verbo é dirigida ao seu complemento necessário chamado objeto, pois se estudamos, alguma coisa é estudada, não é mesmo? O verbo estudar é chamado de transitivo direto. Os verbos transitivos precisam de um termo que integre o seu sentido. Também é chamado de direto, porque ele transita diretamente para o seu complemento, o objeto, sem precisar de elo de ligação, que seria uma preposição no caso de objeto indireto. Portanto, é verbo transitivo direto porque não há preposição por perto. A palavra assunto complementa, integra o sentido do verbo. Por isso é chamado de termo integrante. O termo integrante, o objeto da oração aqui neste caso, é necessário porque o verbo sozinho não terá sentido completo. O objeto pode ser representado por palavras de diversas classes gramaticais. Aqui temos um substantivo. O objeto indireto também completa o sentido de um verbo, só que agora de forma indireta, sendo introduzido por uma preposição. Assim, o verbo é chamado de transitivo indireto, e a ação verbal é dirigida ao objeto indireto, ou seja, transita para o seu complemento, o objeto indireto, necessitando de uma preposição entre eles. Veja, as crianças acreditam em Papai Noel. É possível notar que o verbo acreditar não possui um sentido completo, ou seja, ele requer algo mais para completar o seu sentido. Assim, é chamado de verbo transitivo. Ele também precisa de uma preposição para ligar-se ao complemento verbal, o objeto indireto, Papai Noel. A preposição faz a mediação entre o verbo e o seu complemento. Portanto, acreditar é verbo transitivo indireto. Como Papai Noel se integra ao sentido do verbo acreditar, é por isso chamado de termo integrante. O objeto indireto pode também ser representado por palavras de diversas classes gramaticais. Aqui também temos um substantivo. O complemento nominal, como o nome já expressa, é o termo integrante que acompanha e completa o sentido de nomes, substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, para dar a eles sentido. É antecedido por preposição. Veja, João tem orgulho do pai. Aqui, o complemento nominal acrescenta informação ao substantivo orgulho, assim completando seu sentido.
O agente da passiva é mais um complemento preposicionado que representa o ser que pratica a ação expressa por um verbo na voz passiva. O agente da passiva só se faz presente em orações na voz passiva. A flexão do verbo indica se o sujeito pratica, voz ativa, ou sofre a ação, voz passiva. Ou seja, se ele é agente ou paciente da ação verbal. Compare a voz ativa com a passiva. Temos aqui duas orações. Na voz ativa temos: o jardineiro colheu as flores. Na voz passiva, as flores foram colhidas pelo jardineiro. Vamos analisar primeiramente a voz ativa. O sujeito, chamado de agente, o jardineiro. O predicado, colheu as flores. O verbo aqui é transitivo, colheu. Está na forma simples e no pretérito perfeito. Objeto direto, as flores. Na voz passiva, há uma inversão dos termos. Perceba como ela ocorre. O sujeito agora na voz passiva, as flores, é sujeito paciente. Era objeto direto na voz ativa. O predicado, foram colhidas pelo jardineiro. O predicado aqui vai ser sempre tudo, exceto o sujeito. Temos uma locução verbal, foram colhidas, formado por dois verbos, então chamado de locução verbal. Na voz ativa, apenas um verbo, colheu. Na voz passiva, passa a ter dois verbos, formando uma locução verbal, um verbo auxiliar e um principal. O agente da passiva aqui nessa oração é pelo jardineiro. Nessa expressão pelo jardineiro, observe a presença da preposição por mais o artigo a. Os termos acessórios da oração desempenham função secundária. Eles acrescentam informação e são representados por adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. O adjunto adnominal acrescenta informação. Acompanha o substantivo, tendo como função modificar, determinar ou qualificar o nome. Pode ser pronome, numeral, artigo ou adjetivo. As crianças acreditam em Papai Noel. Perceba a proximidade do adjunto adnominal ao substantivo crianças. Ele está aí para determinar o substantivo. O adjunto adverbial complementa principalmente os verbos, pois eles têm a função de advérbio, indicando circunstâncias de tempo, de modo, de finalidade, de intensidade, entre outras. Viajarei domingo. Domingo aqui na função de adjunto adverbial de tempo. Estudo com determinação. Com determinação é adjunto adverbial de modo. Trabalhei muito para o sustento da minha família. Agora nós temos dois adjuntos adverbiais. Aqui o número 1, muito, é adjunto adverbial de intensidade. E para o sustento da minha família, o número 2, é adjunto adverbial de finalidade. O aposto é um termo acessório que se junta a outro com a função de explicar, resumir, especificar, enumerar sobre algo que já foi dito anteriormente. Geralmente, o aposto é separado por vírgulas, por dois pontos ou por travessões. Dois exemplos para você. Aquele médico, o melhor da cidade, tratou dos idosos. Aqui nós temos um aposto
chamado explicativo. Ele está explicando, dando mais uma informação sobre aquele médico. Perceba a pontuação, o aposto aparecendo entre duas vírgulas. É assim que você vai fazer sempre que usar um aposto no meio da frase. Use duas vírgulas para separar. Gosto de vários tipos de música. MPB, rock, samba, etc. Veja agora o aposto após os dois pontos. Nós estamos enumerando, então podemos chamar de aposto enumerativo. Perceba também a pontuação, os dois pontos usados antes da enumeração. Além dos três grupos que destacamos, há o vocativo, que é um termo à parte. Ele não pertence à estrutura da oração. O vocativo acrescenta informação e não possui relação sintática com os outros termos da oração. É um termo utilizado para chamar ou interpelar. Trata-se de um termo independente. Fica separado por vírgulas. Mãe, eu esqueci a toalha. Veja que não há prejuízo sintático se a palavra mãe for retirada da oração. Não é isso? Aí nós temos o vocativo, que serve para interpelar, para chamar. O vocativo não tem uma função específica dentro da oração. Trata-se de um termo independente e fica separado por vírgulas. Como aqui está no início, uma vírgula. Se você colocar o vocativo no meio da frase, você vai separar por duas vírgulas. Veja este vídeo repetidamente para fixar os conceitos de cada termo da oração. Sabemos que não é tão simples assimilar tudo isso junto, não é? Não há necessidade de memorização, mas a familiarização com eles vai ser de grande importância para os seus estudos posteriores. Que esta aula tenha agregado conhecimento e possa contribuir para o seu crescimento intelectual, como também para a sua aprovação. Estamos torcendo por sua vitória. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.